Foi? Agora sim, pessoal. Beleza? Nós vamos falar sobre Laravel 5.3. Alguém chegou a ver alguma coisa sobre isso? As novidades sobre real-time? Alguém? Alguns, né? Muito poucos. Mas vamos lá, então. Antes de mais nada, né? Eu sou o Diego Hernandes, para quem não me conhece. O meu username é aquele ali, exceto no Twitter, é impossível achar o mesmo em todas as redes sociais. Eu trabalho como CTO na Aquino, que é uma empresa de contabilidade online, e sou uma das vozes atrás das screencasts do Codecasts, ok? Vamos começar pelo começo, obviamente, né? Mas por que eu quis dizer isso? Para a gente falar de real-time, a gente tem que entender um pouco qual que é o cenário que a gente está trabalhando. Coloquei essas duas screenshots aqui. O Slack, provavelmente todo mundo aqui conhece, é um sistema de chat, e as notificações do Facebook. Ok, é algo que provavelmente todo mundo aqui já conhece. Qual que é o problema que a gente quer resolver? A gente tem, no caso do chat, a gente quer saber, assim que houver uma nova mensagem, alguém enviar uma mensagem para a gente quer saber que aquela mensagem chegou, tá? E no Facebook, a gente não quer dar refresh para saber se alguém comentou nas nossas fotos ou qualquer coisa do tipo. Então, acho que é bem claro o cenário, né? Método adicional, mas não o único, tá? Isso aí é o que era feito no passado. Muitas pessoas já fizeram implementações assim. Você fazia um post, fazia um loop lá no seu JavaScript muito maluco, e ele fazia um get notification. Se achasse alguma coisa, ele devolvia, e com o resultado você atualizaria a página. Então, você basicamente está consultando a sua API diversas vezes para saber se tem alguma coisa nova. Um exemplo, né, basicamente isso daí, para traduzir em coisa do mundo real, seria isso aqui. O burrinho do Shrek perguntando se já chegamos. Basicamente, o que a sua aplicação, o seu front-end está fazendo, é perguntando para a API várias e várias vezes se já tem alguma coisa nova. Só que, vamos voltar aqui só para mostrar para vocês, a gente tem browser e temos servidor. Então, o problema desse tipo de requisição é justamente o gasto excessivo de recursos. Você tem cada cliente fazendo várias requisições sem ter nenhuma interação na sua página. Então, no Facebook, de cada 2 horas ou 3 horas você tem uma notificação nova. Se essa implementação fosse feita no Facebook, cada usuário que saiu para almoçar deixou o Facebook aberto lá para o namorada ver, vai ficar fazendo milhões de requisições, e isso não é interessante do lado do servidor. Existem outras formas de solucionar isso, sem a que eu vou apresentar aqui, porém, o que a gente vai mostrar é uma tentativa de solucionar problemas como esse. Vamos lá. Isso para um tipo de notificação. Você quer saber se tem uma nova mensagem no chat. Mas e se você quer saber as menções dentro do chat, você quer saber se tem uma sala de chat nova, né? E tudo isso sem fazer refresh. Então, nesse modelo que a gente estava apresentando, resolver esse tipo de problemas é muito complicado. Que talvez você teria que fazer um get em várias rotas. Então, você já pode imaginar o tamanho do problema. WebSockets. Quem aqui já ouviu falar, já trabalhou? Razoavelmente, mas estou feliz que bastante gente já conhece a tecnologia. Para quem não entende, né, eu não vou fazer a defesa Chewbacca falando que o WebSocket é a melhor coisa do mundo. É bom, mas não resolve todos os tipos de problemas. É uma tecnologia um pouco nova, né? Então, você tem que entender alguns dos problemas de utilizar esse tipo de implementação. Os WebSockets foram criados para que haja comunicação bidirecional. O que é a comunicação bidirecional? Vou passar para o próximo slide, depois a gente volta aqui, né? Basicamente, o browser, quando você abre a página, ele vai estabelecer uma conexão com o servidor, e ele não precisa ficar perguntando, você pode ver nas linhas, né? Se existe algum conteúdo novo. Quando um conteúdo novo se fizer disponível do lado do servidor, o servidor tem uma forma de comunicar ao cliente que alguma coisa mudou.
Dessa forma, você tem uma economia de recursos muito grande. Vamos voltar aqui, né? Diferentes eventos e níveis de acesso, né? Você pode ter canais dentro dessa conexão do WebSocket e dentro desses canais podem transitar diferentes tipos de informação. É um pouco abstrato a intenção dessa palestra, justamente pelo tempo não entrar na especificação do WebSocket ou te mostrar como que funciona, mas para que você tenha uma ideia de como que é essa tecnologia. Aqui eu estava exemplificando, né, diferentes tipos de canais pelas cores. Aqui é /WebSocket. O que é ele? Ele é o handshake. Ele é quando você estabiliza a conexão, ele é feito através de uma requisição HTTP. A partir daí, um header especial diz ao servidor que você está trocando o protocolo. Então, o WebSocket não roda em cima de HTTP. Ele roda em cima de TCP. Então, é uma tecnologia diferente. Não é o HTTP que você está acostumado a trabalhar, né? Essa mensagem, esse gráfico foi basicamente criado para você entender que diversos tipos de informação podem transitar dentro da mesma conexão. E se você quer implementar esse tipo de tecnologia, você poderia começar, como muitas pessoas já fizeram implementações, algumas aqui eu conheço, já sei que fizeram, né? Utilizando Socket.io, Pusher, Socket Cluster, PubNub, etc. O que são essas tecnologias? Socket.io é uma ferramenta open source para cliente e servidor, onde você vai fazer essa comunicação. É uma biblioteca JavaScript para o servidor, que você vai escutar as conexões WebSocket, e uma biblioteca também no cliente. Pusher abstrai toda essa parte do servidor. Você pega o cliente do Pusher e implementa na sua aplicação do seu JavaScript. É bem simples. Os outros são basicamente alternativas ao Pusher. Agora a gente chega no ponto, né, dessa palestra, que é sobre Laravel Echo. E Laravel Echo é uma melhoria no sistema de broadcasting de mensagens do Laravel, que já existia. Mas para você entender isso, para quem é novo no Laravel, ou se você não utiliza eventos no Laravel, eu preciso fazer uma breve introdução de como que os eventos funcionam de fato. Então, eventos. Eu fiz uma formatação totalmente louca, tá? Não liguem para o PSR2 ali, porque não tem nenhum. Basicamente, um evento é uma classe que registra uma ação. Tá? O evento no Laravel ele não deve conter nenhum tipo de lógica. Ele deve ser o registro simples de que algo aconteceu e ele pode carregar dados, mas nenhuma lógica de negócio implementada nele. No exemplo aqui, a gente fez uma classe chamada podcast add. Ou seja, um novo podcast foi adicionado no site. É só isso, não existe nenhuma lógica, você não faz isso, né? A lógica seria implementada através de um listener, mas a gente não chega a falar sobre os listeners aqui ainda. A partir que a gente tem essa informação dizendo que a gente tem um novo podcast no site, o que a gente pode fazer? Né? É claro que aquela ali foi a definição do evento, e lá no meu controller, por exemplo, eu acabei de criar um podcast com podcast _create. Supondo que podcast é um model, ok? Então, se é um model, você pode disparar com o helper event, new, o nome do evento, e eu errei ali, né? Newly created podcast, devia ser só podcast, mas tudo bem. A partir desse registro, o que acontece? Você, nesse momento, a sua aplicação sabe que o evento aconteceu. O back-end sabe que esse evento aconteceu. Porém, para o seu usuário obter essa informação, ele teria que dar um refresh na página de podcasts, ok? O que a gente vai fazer aqui agora? Provavelmente você saberia alguma coisa sobre eventos, né? Mas é interessante fazer essa introdução para quem ainda não entende. Event broadcasting, vamos fazer uma... Broadcasting é o que esse cara está fazendo, transmitindo o evento. É uma palavra um pouco genérica, mas a gente vai usar uma tradução porca de broadcasting como transmissão básica. Né? Ela pode ser empregada em outros cenários, mas vamos simplesmente
tratar o Event Broadcasting como transmissão de eventos, ok? Então, o que acontece? A gente tinha aquele evento que a gente tinha criado, e agora a gente faz uma implementação da interface de broadcast, ou seja, esse evento deve ser transmitido. Basicamente, essa interface, ela nos pede para implementar um novo método, e o nome desse novo método chama Broadcast On, aonde você quer transmitir que esse evento aconteceu. No caso, a gente está utilizando a classe Channel, mas a gente poderia utilizar a classe Private Channel e Presence Channel, que eu não incluí no slide. O que é isso? Channel é um canal do que vai se transformar num dos canais do WebSocket depois, e é um canal público, e Private Channel é algo que não é público, né? E se você quiser, sim, vamos voltar aqui, só porque faltou uma parte para poder ser explicada, né? Vejam que existe um atributo público chamado podcast dentro do evento. Toda vez que você transmite um evento, ou esse evento implementa essa interface, todos os atributos públicos são automaticamente serializados se você tiver a trait Serialize Models. Então, isso vai ser disponível para você daqui a pouquinho no front-end. Espera aí que a gente vai chegar lá. Vamos lá. E se você quiser alguma informação adicional, além das propriedades públicas, você poderia utilizar o método broadcast with. Mas isso não vai funcionar. Ainda não vai funcionar, porque o nosso back-end ainda não está completo, né? Para você utilizar o broadcasting de eventos no Laravel, você precisa habilitar o provedor de serviço, que fica comentado em config app.php. E, após fazer isso, dentro desse provedor de serviço, você tem a configuração de autenticação, tá? Eu acho que eu cortei um pedaço ali, que seria broadcast, método estático routes, para definir rotas. Então, vamos lá. O que a gente está fazendo aqui? Basicamente, eu posso criar um canal chamado tasks.10, onde tem uma tarefa no meu sistema de ID 10. Então, eu estou autorizando ali o usuário, né, a acessar aquele recurso ou não. É um pouco abstrato, mas vocês vão entender daqui a pouco o que a gente está fazendo. Lembrem-se que o nome do evento que a gente definiu como base era Podcast Added, né? Se você utilizar isso, você vai precisar do pusher ou do Redis com Socket.io. A configuração é bem tranquila, na documentação do Laravel existe um tutorial de como você vai colocar isso rodando. Se você estiver utilizando o pusher, você precisa do pacote do pusher PHP. E se você quiser utilizar Socket.io com Redis, da extensão Redis, que provavelmente você já usa para cache. Você precisa configurar as credenciais, obviamente, e, feito isso, você precisa ter uma query rodando. Por que você precisa ter uma query rodando? Porque todos os eventos que são transmitidos, eles são feitos dentro das queries do Laravel. Um evento aconteceu, então vai ser criado um job numa query para poder fazer a transmissão, que nesse caso é comunicar com a API do pusher ou inserir essa informação no Redis para o Socket.io enviar. Mas você se lembra que a gente estava falando sobre client-side, a gente estava falando sobre eventos e agora a gente falou sobre Laravel, né? Vamos lá, então. Do lado do cliente, na sua aplicação, pode ser dentro da sua aplicação Laravel, se você está utilizando o Gulp, né? Ou você pode ter um SPA separado, qualquer tipo de aplicação, você vai precisar da biblioteca Laravel Echo para poder executar esses eventos. Pusher.js e Socket.io Client vai depender de qual tipo de driver você está utilizando, tá? E, basicamente, o que acontece? Após você ter essa dependência, você pode configurar o Laravel Echo, né? Ou com o endereço customizado do Socket.io, ou com a chave Pusher. E, feito isso, você pode fazer o seguinte, Echo Channel, ali a gente está como equipe de ID1. O que é isso? Quando a sua API disparar um evento no canal TIM1, o seu front-end automaticamente vai ser informado sobre isso. Ou seja, vamos colocar um exemplo mais prático aqui, né? Esse evento que a gente tinha criado lá no back-end chamado Podcast Added,
automaticamente vai estar disponível no front-end. Então, o seu JavaScript vai saber dos eventos que estão acontecendo na API. Um exemplo que a gente pode colocar sobre isso, que vai ser mais fácil para vocês assimilarem, eu acho que eu não coloquei eles aqui nos slides. Imagina que você tem uma loja online e você vende com, sei lá, PagSeguro. E o cara fez o pagamento utilizando o Internet Banking. Quando o cara retornou para o seu site, o pagamento não tinha sido confirmado e apareceu a mensagem clara, qualquer um de vocês que já comprou na internet deve ter visto isso, estamos aguardando a confirmação do pagamento. Você fecha ou continua navegando no site. Se a gente tivesse um evento chamado Payment Confirmed, né, na API, você recebeu a notificação do pagamento foi confirmado, etc. Você pode disparar um evento e esse evento vai ficar disponível do lado do cliente. Ou seja, automaticamente você pode usar JavaScript para poder exibir um alert na tela do cara falando que o pagamento foi confirmado. Tá? Então, basicamente o Laravel Echo traz essa união dos eventos do back-end para o front-end, onde você vai conseguir ter uma integração, uma fluidez maior na sua aplicação. É claro, alguns detalhes aqui, né? Você pode utilizar namespaces personalizados, você pode fazer qualquer tipo de lógica do lado do cliente, né? E você pode sobrescrever para notificações. Notificações Laravel 5.3, alguém viu? Poucos, né? O Laravel tem um tipo novo de um sistema de notificações, por exemplo. Você cria uma classe chamada Slack Notification para notificar na sala do Slack, ou alguma coisa do tipo. Então, você pode fazer do front-end, além de escutar eventos, escutar notificações. Tá? Se você quer aprender mais, entender como que isso funciona, tá? Você pode ver a documentação oficial. Nós temos uma demo no podcast sobre o Laravel Echo, no Laravel 5.3. Então, essas ideias, esses conceitos de evento no back-end, no front-end, você pode ver uma exemplificação nesse vídeo. Existe também o tutorial do Laracast, que é o Introducing Laravel Echo, que foi feito pelo próprio Taylor Ottrell. Ok? Perguntas? Não? Espera que eu vou levar... Quem que é? Acho que aquele lá ele levantou primeiro, né? Não sei. Tá, todos dois vão perguntar. Lá atrás, espera que eu já vim aqui, tá? Deixa eu só levar o microfone. Quem que foi de novo? Quem que foi? Quais são as vantagens que a gente tem de usar encapsulado ao invés de usar o Socket.io direto? A vantagem é que você não precisa fazer a implementação e se preocupar com a autenticação. Eu não sei se eu incluí aqui em algum slide, mas quando você faz echo.private, essa biblioteca do Laravel Echo automaticamente vai fazer uma requisição para a API, falando que o usuário está requisitando acesso nesse canal. A sua API vai verificar se aquele usuário tem acesso. Vamos voltar aqui para poder te mostrar. Aqui, por exemplo, olha que existe um canal chamado Member Podcast. Só quem paga uma assinatura no site pode ouvir esse podcast. Então, automaticamente, você no back-end define que o usuário requisitando através do método isAPayMember ou qualquer outra lógica que você tiver. Se você retornar true para essa chamada, no front-end você já vai ter a autorização integrada. Então, a facilidade é muito maior e a integração com o próprio back-end Laravel. Você poderia, obviamente, implementar separadamente, fazer a sua própria lógica e utilizar o Pusher ou o Socket.io isoladamente, mas você provavelmente ia ter muito mais trabalho para chegar nesse mesmo nível de integração entre as duas partes. Respondido? Show. Aqui. A integração com o Socket.io, nesse caso, ela fica horizontal ou realmente eu tenho que colocar um servidor só e o Laravel só suporta um servidor e... Entendeu? Para distribuir esse cara ou...
A questão é, a sua implementação do Socket.io, existe uma implementação de um pacote um ambiente chamado Laravel Echo Server. Então ele já traz para você um servidor Socket.io, que você vai configurar para conectar no Redis do Laravel, e ele já vai estar automático. Para escalar ele, eu não faço ideia, porque eu acredito que seja bem mais difícil. Eu acho que esse pacote não foi feito pensado em escalabilidade. O WebSocket é um pouco difícil para manter, então gratuito, eu acho que até 100 usuários é tipo de graça. Então, é muito bobeira você utilizar auto-hospedado, a menos que você tenha um nível gigante de tráfego e o pusher vá representar um grande custo. Só para exemplificar melhor como que funciona, a sua API não vai comunicar com o Socket.io. Ele vai utilizar uma feature nova do Redis, pub alguma coisa, não lembro o nome, e ele vai salvar essas informações no Redis, e o Socket.io, que no Laravel Echo Server, é que vai ler elas e vai transmitir. Então, é basicamente separado. Valeu? Mais perguntas? Não? Então, obrigado, pessoal. Salva de palmas a isso. Mas agora tá. Agora no final. Mas vocês não vão ficar livres de mim tão facilmente, que eu e o Vinícius vamos apresentar mais um pequeno palestra. Acho que vai valer a pena. Isso. Eu acho que o horário já está mais apertado, né? Acho que a gente conseguiu voltar um pouco. Uns 30 minutinhos. É que assim, pessoal, rapidinho. a proposta é bem interessante, fora o que o Diego falou, é uma proposta bem interessante que eles vão fazer. E assim, quem guarda só mais um pouquinho, vai levar mais uns 20 minutinhos da palestra aqui. Vai valer a pena. Beleza? Então, Valeu. Segunda parte aí com os dois aqui do podcast. Oi, eu sou o Vinícius. Quem me conhece aí, dá um Tá salve. Tá ligado? Tá ligado. Estão me ouvindo? Não, tá não. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Ok. Beleza, a gente vai falar um pouco sobre... Fala mais perto do microfone. A gente vai falar sobre a Laravel para aplicações de grande porte. Tá? É um conceito que a gente vem desenvolvendo há algum tempo. A gente vai compartilhar ele com vocês aí. Eu já me apresentei na palestra anterior, né? Vou deixar o Vinícius falar sobre ele mesmo. Basicamente, eu sou como Vinícius ali, aquela foto ali é minha. Eu sou engenheiro de aplicações na Decision Six. Não me perguntem o que é isso, tá? Não sei o que é engenheiro de aplicações. Continuando, eu sou mais um codecaster lá no Codecasts. E é isso. Continuemos. O que é grande porte? Para vocês. Alguém quer dar uma opinião? Aplicação de grande porte. O que precisa para ser definido uma aplicação de grande porte? No nosso caso, o que a gente vai estar definindo como grande porte? Aplicações de complexidade média e moderada, né? Ou você tem uma aplicação de complexidade média, aplicações com muitas funcionalidades, aplicações com muitas regras de negócio, aplicações com lógicas de domínio complexas, aplicações que pretendem evoluir. Você ainda tem uma aplicação simples, mas você sabe que aonde você quer chegar é uma aplicação grande, né? O pessoal confunde muito aplicação grande com muitas rotas. Não necessariamente você precisa ter 20, 40, 50 rotas para significar que uma aplicação é grande. Quando ela tem uma regra de negócio muito complexa, que ela faz muitas coisas, como uma única rota acessar 18 outros serviços, é uma aplicação de grande porte. E agora a gente vai mostrar alguns casos onde você perde o controle, né? A palestra do Ravan foi muito interessante sobre isso, né? Que ele mostrou vários cenários onde você vai sobreviver a código que vai ficar legado, que vai ficar difícil de manter. E nós vamos mostrar alguns exemplos bem práticos de como que se perde controle durante o desenvolvimento com Laravel. Basicamente, esse é o gráfico. Eu tenho convicções de que é isso. A gente precisa explicar, todo mundo já passou por isso. Não entender o que é orientação a objeto,
e sair criando classes como se fosse programação estruturada, não saber como o Laravel funciona, não conhecer o próprio domínio do que está sendo construído, isso tudo é uma justificativa, é um indício de que você está perdendo o controle da sua aplicação. Em pelo menos um nível, todo mundo aqui, eu acredito que tenha um dos vícios, né? Talvez você domine tudo, mas tenha preguiça. Talvez você domine tudo, mas a sua equipe não seja boa. Então, de alguma maneira, você sempre vai ter algum caminho, alguma armadilha que vai te levar a escrever código que não vai ser fácil de manter. Então, obviamente, é o que você pretende e deseja evitar, mas todo mundo já caiu nesse tipo de armadilha. Esse é um exemplo. Quem já teve um conjunto de controllers desse? Levanta a mão aí, levanta aí. Pode ser sincero, pode ser sincero. 20 controllers na mesma... Isso, momento eu assumo. É uma aplicação normal isso. É uma aplicação... que não é aceitável. É uma aplicação até pequena, né? É até pequena, mas infelizmente não é algo que a gente possa Isso são aceitar. controllers, né? Agora são views. Até que está separado por pasta, tudo bem. É fácil se você já está acostumado com o sistema, depois de 3 meses trabalhando nesse código, você vai saber onde que cada view faz. Né? Types, para quem é leigo, quem está lendo o código-fonte e entendendo o que está acontecendo, parameters, parties, parte de alguma coisa, você não sabe nem o que é front-end, o que é back-end ali, o que é painel administrativo, o que não é. Microservices, todo mundo deve ter ouvido falar, é a palavra do momento, né? Tá muito... os holofortes estão virados para microservices. Então, a gente vai explicar agora a diferença de uma aplicação monolítica para uma aplicação microserviços. É isso que você tem em mãos. Ninguém sabe de verdade como fazer microserviços. A verdade é essa. Todo mundo vende que é a solução do milênio, mas ninguém sabe de verdade como criar e quão complexo é manter uma aplicação baseada em microserviços. Se você não souber o que você está fazendo, basicamente você está deixando de fazer uma grande cagada e fazendo várias pequenas cagadas que conversam entre si. Esse é o problema. Que tentam conversar entre si. Módulos seria a solução mais viável para uma aplicação de grande porte. Só que alguém aí explicou para vocês o que é definição de módulo? Alguém disse para vocês como que é organizar uma aplicação modularmente? Como construir um módulo? Existe essa documentação? Alguém já leu essa documentação? Namespaces do PHP Composer deixam sua aplicação naturalmente modular. Então a gente pode traduzir isso aqui que é só você usar namespace que você já está criando um módulo. Alguém discorda disso? Que bom. São domínios. O PHP já é modular. E o Laravel, por utilizar a PSR4, ele também é modular. Uma situação, um paradigma muito complexo para você parar para pensar. Basicamente, o que a gente está tentando dizer é que não existe uma definição correta de módulo. Então, se você pensar em módulo, ele pode ser basicamente namespaces diferentes até um pacote plugável do PHP completamente interoperável. Então, utilizar esse tipo de terminologia geralmente é um erro. Olha, mas... Volta o slide. No final, tudo vai depender da estratégia que você está usando. Porque o que é mais dito sobre módulos, que eles basicamente são pedaços, conjuntos de classe que são isoladas e funcionam sozinhas. É a definição mais chula, baixa sobre módulos, mas tudo vai depender de como você faz esses módulos. Como que você construiu eles? DDD. Não é esse. Não é esse DDD. Não é o da Embratel? Acho que era, né? É quem nasceu em 90 e alguma coisa aí não lembra disso, né? Não tem isso. Desenvolvimento orientado a domínios, ou
Domain Driven Development. Quem aí faz DDD 100%? Quem aí DDD sabe à o que é risca? DDD? Quem implementa DDD algum nível? Nem que seja básico. Tem mais gente do lado de cá. Ó. Quem tem noção do que é DDD ou quem não conhece DDD? DDD, desculpa. Falei DDD, né? Quem aí já ouviu falar de DDD, pelo menos? Aqui a gente está colocando algo inspirado, porque a gente não vai falar sobre DDD igual a Eric Evans definiu no livro e existe toda uma Filosofia. quase um culto em volta, né? A gente vai falar sobre algumas coisas inspiradas em DDD que você pode utilizar dentro do Laravel e que vão te ajudar a conseguir um código, um nível de código um pouco melhor. É um assunto ou contexto de um determinado negócio, ponto. A gente não está falando ainda sobre software. Por exemplo, sei lá, um PDV, um ponto de venda, é um domínio dentro de um comércio. Não existe software ainda. É claro que você precisa automatizar, tudo hoje é automatizado, mas a gente não está falando da tecnologia em si ainda. Então, mas já mais voltado para a tecnologia, A gente poderia classificar como os interesses da nossa aplicação. Toda aplicação ela é basicamente formada por um sistema de login. É basicamente obrigatório. Então, a gente pode dizer que os nossos usuários são um domínio da aplicação. Dentro dos nossos usuários, eu tenho grupos de usuários, eu tenho permissões de usuários. Num sistema de fórum, eu tenho perguntas e respostas. Elas se relacionam, elas conversam entre si. Elas não precisam estar fora. Elas fazem parte de um contexto. Elas são o domínio do fórum. Se eu tenho ainda um blog dentro da minha aplicação, eu teria o meu domínio do blog, porque ele tem categorias, tags e comentários. Eles não necessariamente, um domínio não necessariamente é uma entidade. Um erro que as pessoas caem quando começam a trabalhar com domínios é pensar que domínio igual a entidade. Domínio é igual a assunto, a interesse da aplicação. e onde eu enfio o resto da aplicação? Não respondam. Views, lógica de pagamento e outro tipo de coisa. Né? São coisas que são genéricas, não fazem... se você poderia pegar completamente e transformar em outra parte da aplicação, ou talvez específicas, muito específicas para a sua aplicação, como views, por exemplo. Então, um dos modelos que a gente tem trabalhado ultimamente, que é uma mímica ao DDD, não é muito diferente do que uma implementação dos conceitos, mas que tem provado funcionar nos projetos que a gente trabalha. Basicamente, a gente tem aqui 4 grupos de separação dentro do projeto. Não vou falar aplicação. A gente não pode usar o termo aplicação aqui. A gente tem o framework, que representa o Laravel, representa os recursos que ele fornece para o meu projeto. Eu tenho o meu domínio, que é onde ficam os meus assuntos, as minhas regras de negócio, que é como eu acesso o banco de dados, como eu valido uma informação, como eu persisto uma informação. Eu tenho a camada de suporte, onde eu tenho algumas coisas que elas não são necessariamente domínios. Ela pode ser minha camada de repositórios, ela pode ser minha camada de apresentação, alguma coisa que não é um domínio, ela não possui regras de negócio explícita. E eu tenho, de fato, a aplicação que a gente está chamando de unidade, mas a gente podia chamar de qualquer outra coisa. Mas a gente vai falar um pouco mais disso. Uma das formas de se ver, fazer uma visão geral, adiantando o que a gente vai falar daqui a pouco. Geralmente, aplicações é aquilo que você constrói em cima do framework. Os domínios, nem sempre você precisa depender do framework, mas do nosso ponto de vista não é um problema depender, porque a gente não está, de fato, fazendo uma abordagem DDD padrão. E suporte é algo abstraível, ou aquilo que você consegue reaproveitar de uma aplicação para outra, porque ela não depende do seu domínio. Então, 2 aplicações podem utilizar exatamente o mesmo código para usar suporte. O domínio pode usar suporte, mas suporte não pode usar domínio. É um exemplo.
Aplicações, né, camada de I/O do software. O que você colocaria nesse tipo dessa parte da sua aplicação? Tudo aquilo que é entrada e saída. O que é entrada e saída no contexto de uma aplicação Laravel? Controller, view, talvez, que você está falando sobre como você vai preparar uma resposta. Comandos do terminal, você também é entrada e saída da aplicação, né? A gente não quer implementar nenhum tipo de lógica de negócio. Você não quer, dentro do controller, fazer várias chamadas ou, sei lá, fazer cálculos, fazer queries dentro do controller, porque você sabe que isso, se você já trabalha com Laravel há pelo menos, sei lá, algum tempo, não precisa ser muito, você provavelmente sabe que isso leva a duplicidade de código e é difícil de manter. Basicamente, essa camada ela só tem acesso aos serviços que estão dentro do domínio. Ela não deveria ter nem acesso ao model. Mas a gente sabe que no mundo real, não acessar um model é algo que custa caro no desenvolvimento, torna a aplicação chata e quase não faz sentido utilizar o Laravel, utilizar o Eloquent, se no teu controller você não tiver acesso ao model. Mas ela é uma camada burra, porque ela não tem a regra de negócio. Você pode ter acesso ao model, mas você nunca vai fazer a query propriamente dita dentro do controller. Aí entra serviços, repositórios, entra a camada do negócio, que seria os domínios. O mais importante dessa camada da aplicação em si é que a gente colocou como não tem intenção, mas eu acredito que uma palavra que definiria melhor seria pretensão de ser portável ou reutilizável. O seu controller, geralmente, ele vai lidar com como o usuário chega e o que vai sair da sua aplicação. Então, isso é muito específico na maioria das vezes e não é reaproveitável. Então, você não precisa se preocupar com esse tipo de problema nessa camada. Pensando ainda em aplicações, a gente pode ter uma aplicação, como a gente disse, de qualquer entrada e saída de dados. Isso inclui o painel da nossa aplicação, a parte administrativa e a parte de front-end. Cada uma delas seria uma aplicação diferente. Cada uma delas é responsável por uma entrada e uma saída. Como ela é responsável pelo I/O, ela sabe que eu para chegar até mim, para chegar até o meu model, eu tenho que estar logado. Nessa outra parte eu não preciso estar logado. O domínio não sabe disso. O domínio só recebeu um pedido e fez uma inserção, fez uma validação, fez alguma coisa, mas ele não é responsável pela camada HTTP. O domínio nunca teria acesso ao HTTP. É uma maneira de você pensar na hora que você está separando. Camada de suporte, a melhor definição que você vai conseguir entender essa camada seria um pacote in-house. Algo que você começa a desenvolver isoladamente lá dentro do seu namespace, mas que poderia evoluir para um pacote depois. A maioria do código que vai viver dentro de suporte é esse tipo de aplicação. Tomando como exemplo a palestra do Git que falou sobre Elasticsearch, né? Você poderia fazer uma implementação do Elasticsearch suporte e você ia definir como seria feita a comunicação com o Elasticsearch ali, né? Essa camada, esse pacote, né, iria saber, por exemplo, como se comunicar com os drivers, etc. E se ficou bom, você pode simplesmente mover para um pacote e utilizar ele depois, né? A dependência entre camadas ela é bem clara e simples. Basicamente, suporte não pode depender do domínio e não pode depender de unidades. Mas unidades podem depender do domínio e do suporte. E o domínio pode depender do suporte. O suporte é a camada mais isolada que a gente vai ter. Ela não tem dependência com mais ninguém. Talvez ela teria alguma dependência com terceiro, ela pode ter dependência com outro suporte, mas ela nunca pode ter dependência com a unidade e com o domínio. Porque é facilmente portável para o local, para o projeto. Como a gente falou anteriormente, você pode transformar em um pacote do Composer. A mesma coisa vai acontecer com domínio e unidades. Depois a sua aplicação cresce, você tem uma aplicação muito grande, e você pode simplesmente reaproveitar de verdade
a sua aplicação. Porque o que a gente pensou quando a gente começou a modelar essa arquitetura? A gente sempre teve o problema de, quando a gente falava de pacotes, de módulos, em reaproveitar a camada de apresentação. Não faz sentido eu pegar a minha apresentação, colocar ela junto com o modelo e falar que aquilo é um módulo. Porque eu não posso reutilizar aquele módulo de usuários em outra aplicação. Porque aquele módulo de usuários depende de uma camada administrativa que eu não posso reimplementar, porque ela usa assets diferentes, ela usa uma estrutura de views diferente. Então, a unidade é a minha camada de apresentação. É onde eu tenho as minhas views, onde eu tenho os meus assets, eles ficam ali dentro de unidades. E eu posso pegar todo o meu domínio para outras aplicações e vão funcionar perfeitamente, porque é PHP puro. É uma camada sem dependência de nada além dela mesma. Ela pode, obviamente, depender do Eloquent, ela pode depender de alguma coisa de suporte, mas ela nunca pode depender da camada de apresentação. A grosso modo, né, a gente começar de cascata, né, a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Se você pensar em suporte como nível mais isolado, como o Vinícius disse, o domínio onde você vai reimplementar, o coração da sua aplicação vai viver dentro do domínio, e as unidades são basicamente as aplicações onde você vai apresentar o que o domínio fez com o auxílio do suporte. Obviamente, as unidades podem ter dependências diretas com o suporte, né? Você pode criar um view presenter e a Unity utilizada. O view presenter vai ser utilizado dentro, talvez, do domínio ou do model, mas deixa eu pensar num exemplo aqui. Sei lá, um controller base que faz alguma coisa que você precisa na aplicação toda. Você pode implementar isso dentro de suporte e a sua unidade depender dela sem passar diretamente pelo domínio. Um padrão para middlers, por exemplo. Você quer criar uma abstração para middlers, ela poderia ser uma dependência não do domínio, mas uma dependência da unidade. Como um exemplo, né, para poder exemplificar para vocês como que isso se transforma em código, a gente criou o Skeleton do Codecasts Laravel, que é basicamente uma aplicação Laravel 5.3 com o Make-Auth, só que refatorada para essa estrutura. Então, se você quiser começar uma aplicação do zero, baseado nessa arquitetura que a gente pensou, você pode simplesmente Composer Create Codecast Laravel, meu projeto, o nome do projeto que você quiser fazer. Uma coisa dita aqui pelo Vedovelli mais cedo, e a gente frisa bastante no Codecasts, é que o Laravel/Laravel, ele é seu. Você modifica tudo dentro dele. Você não tem responsabilidade nenhuma com o Laravel ali dentro. Ele é sua aplicação, completamente seu. O Laravel/Laravel é uma sugestão de aplicação Laravel. O Laravel Framework é o Laravel. O Laravel é basicamente uma forma que o Laravel te sugere para você começar daquela forma, você não tem nenhuma necessidade. Pode começar uma aplicação Laravel do zero, fazendo Composer Init, Composer Require, Laravel Framework e começar a sua configuração customizada a partir dali, modificando basicamente qualquer coisa que você queira. Isso fica evidente quando a gente manda pull request e o Taylor recusa porque ele fala, você mesmo. E outra coisa também interessante é que se você quiser começar de forma customizada, né, é claro que você pode seguir o nosso esqueleto, ou você pode tentar criar sua própria arquitetura, né? Eu encorajo muito isso porque é assim que você aprende melhor como que os recursos internos do framework funcionam. No meu ponto de vista, você pode, por exemplo, se você quer fazer uma API, né, com Laravel, você não precisa fazer o Composer Create Laravel. Você pode simplesmente começar pelo require que eu falei e nos providers você colocar somente aquilo que vai ser necessário. Talvez você não quer colocar nenhum tipo de tradução na API porque isso você acha que isso é responsabilidade do cliente. Comenta lá com o Translation Service Provider. Se você vai fazer uma API para servir algum conteúdo estático de alguma forma, comenta o database, você não precisa de banco de dados. Ou, sei lá, views, é uma API, não precisa de view. Você pode remover esses recursos do framework gradativamente, à medida que você não precise deles, assim você vai ter uma performance muito maior, porque o carregamento de recursos vai ser muito menor. No nosso ponto de vista, essa arquitetura de ter as camadas bem definidas, ela não prejudica o teu desempenho dentro do Laravel, porque a gente usa Laravel porque ele é fácil, porque ele é simples, porque ele é intuitivo, é fácil prototipar, é fácil a gente evoluir uma aplicação. Mas
Na hora do vamos ver, na hora que a gente precisa pegar essa aplicação, colocar ela em produção e reaproveitar o que a gente está escrevendo, que é economizar trabalho, é só você pegar aquilo, gerar um pacote Composer. Gente, é só copiar a pasta no final das contas. É o que a gente fala sempre, né? Porque tem muito defensor do DDD mais puro dentro do PHP. Se você quiser mesmo fazer tudo, Object Value e isolamento completo, você provavelmente não vai estar utilizando Laravel, porque você não vai depender muito dele, e você provavelmente nem PHP vai estar utilizando. Eu nunca vi um projeto PHP que fosse 100% DDD. Me Então, fala um projeto de qualquer linguagem que usa todos os design patterns. é bem complicado. Mostre-me o código. Se você quiser ver um exemplo real de código implementado dentro dessa arquitetura, você pode acessar o github.com/codecast/codecasts. Não sei se todo mundo conhece podcast, não conhece, né? A gente falou codecast, mas não explicou, né? Tem gente aqui que não conhece a gente. Nós somos um site de screencasts e basicamente sobre Laravel, Vue, tem Docker, JavaScript, e sei lá, front-end. assuntos relacionados ao desenvolvimento, principalmente com PHP e Laravel e Vue.js. Tá? A gente recentemente, há 1 2 semanas atrás, a gente liberou a nossa aplicação em si como open source. Você pode contribuir se você quiser, né? E só antes da gente passar para as perguntas, né? O último aí, o Marabés já está ansioso aí com o microfone na mão querendo sair. Participando aqui do evento, né? A gente vai mandar um e-mail essa semana, vou pegar o e-mail e fazer um spam aqui com o Marabese e dar acesso para vocês. A gente não vai fazer spam, a gente vai mandar conteúdo relevante para a caixa de e-mails de todos vocês. Dando acesso por 14 dias para vocês poderem conhecer o podcast, vai ter acesso completo. E quem já é assinante, a gente adiciona o tempo nele. Any questions? Aí, ó, tá vendo? Valeu a pena esperar, não valeu? Quantos dias eles vão ganhar de podcast? 14 dias. Ó, aí sim, hein? Sem sorteio, né? Sem nada. Sem sorteio, sem nada. Todo mundo. Alguém tem pergunta? Vou tirar a cara do Alien aqui, tá? Opa. E aí? Eu queria perguntar como é que seria o processo para transformar um código legado para essa arquitetura nova. A minha abordagem seria você começar criando o Skeleton. Você vai entender, faz alguns testes, entenda como que funciona, onde você vai colocar cada coisa. Quando você estiver confortável, você achar, fizer os seus ajustes, eu quero colocar isso aqui numa outra camada, eu quero remover essa camada e juntar dentro do domínio, faça o que você quiser. Quando você se sentir confortável com isso, você começa a pegar a sua aplicação e começa a mover parte por parte para dentro dessa sua aplicação nova. Então, eu acredito que a melhor estratégia de ataque é você começar a definir uma estrutura base sem funcionalidade nenhuma, migra a primeira feature. Depois você continua gradativamente a fazer. Tem alguma coisa a adicionar? O segredo, basicamente, é você aprender a trabalhar com serviços. Quando você está nessa estrutura, você quase que obrigatoriamente começa a trabalhar exclusivamente com serviços. Você cria um serviço. A gente, na comunidade, a gente discute muito quais seriam as melhores abordagens entre repositório e serviços. No final das contas, não faz diferença. Um repositório ainda é um serviço. Mas se você já trabalha com serviços ou repositórios, vai ser muito tranquilo migrar para isso aqui. Mas, como ele falou, é a maneira de você fazer qualquer tipo de migração, até mesmo entre versões Laravel. A gente recomenda isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Perguntitas? Não? Não? Tá todo mundo querendo Então, ir embora já. Galera, uma salva de palmas pro pessoal. Só queria agradecer
porque eles vêm de longe, tá? Eles não moram aqui em SP, eles vêm de longe. Obrigado aí pela palestra dos dois, foi bem bacana. Agora, rapaz, antes da gente... Traz aí os bagulho para nós sortear aí. Agora, sortear não, né? Tem que ver o resultado lá do Twitter. E vamos sortear mais algumas camisetas. Tem o livro também, tem o curso. Mas antes disso, antes da gente sortear, eu queria chamar aqui os palestrantes de hoje. Chega aqui. Pode vir. Cadê? Ô, Diego, vem cá. Pode subir aqui, ó. Não vai embora não. Vem cá, Vedor Velho. Não vai não. Pode vir. Ah, tá. Aqui. Tá, então beleza. Sobe aqui. Depois você carrega. Depois você carrega o celular. Bom, desde quando eu e o Marco começamos a pensar no nome, etc, etc e tal, depois que a gente resolveu isso daí, teve, acho que a segunda dificuldade, que foi chamar a galera, fora o Call for Papers, mas chamar a galera de influência no Laravel, os caras que manjam. É o cara que faz a diferença na comunidade. Está do lado de todo mundo aqui, porque, de alguma forma, eles são os caras que fomentam o Laravel aqui, em São Paulo e digo ainda no Brasil, porque tem galera aqui de outros estados. Então, se vocês gostaram do evento, como eu gostei, queria pedir uma salva de palmas para todos os participantes. Bom, muito obrigado. Agora a gente vai sortear. Aproveitar que vocês estão tudo aqui, pega uma... tem o Larabir. Tá bom. Pega um cada um. Pega um cada um. Vai sobrar uma só. É uma só, porque vai sobrar, a gente vai sortear ainda, tá? Aí, ó, é o seguinte. Depois a gente sorteia. Ó, quem quiser ficar de pé e dar soco, quem quiser dar soco, ir pra cima, dar voadora, vocês que sabem, velho, ó. Mas, ó, vamos lá. Ó, então, beleza. Ó. 1, 2, 3. Nossa, velho. Nossa, mano. Ô, velho, não morre aí não, mano. Tá todo, Não se machuca aí tá não, todo velho. mundo bem aí? Todo mundo bem aí? Vocês estão bem aí, velho? Ninguém se Não se machucou? mata não, caralho. Mas integridade física. Velho, deu susto. Oi? Tá, deixa a gente finalizar que aí você... Tá todo mundo bem aí, velho? Nossa, eu fiquei preocupado agora. Ó, mesmo esquema, tá? Vou fazer aquele esquema do random. E aí vocês vêm aqui e pegam. Beleza? Pode ser? Então vamos lá. Gordão, qual que você quer? Do HPI, do nosso... Anderson Kanti Fujihara. Tá aí? Quem?
Ó, faltou a fotinha, né? Volte. Esse é o da fotinha. Vamos pro próximo. É nossa ainda? Ó, mais uma nossa, hein? Hã? Tá bom. Só, então, ó, vamos lá. 45. Carlos Henrique Tahira. Só os japoneses, né? Olha. Aí. Ó. Já vai... Ó, espera aqui. Ó, vamos fazer aqui, ó. Só que, ó, só espera aqui, que aí a gente tira foto com todo mundo. É, que a gente tira foto com todo mundo. José Walter de Souza Neto. Tá aí? Ih, os caras tá... Akmon. Opa, olha lá. Olha o Akmon lá. Aê. Consegue subir aqui? Consegue subir aqui? Tá. Já foi, né? Ronaldo Sufi Dias. Tá aí? Não? Júlio Passini Moreno. Júlio? Júlio. 1, 2, 3. Euzener Castilho, tá aí? Eita, por dentro que vai ter correndo, hein? Eliel Marcos, tá aí? Salva de palmas. Gustavo Bissoli, tá aí? Aê. Pronto, fudeu. Dales. Já... Não, esse cara é foda, né? Calma. Gabriel Gonçalves Rodrigues. Agora tem do Ambler e tem do PHP SP Ima. E do Ambler, tá? Ó, a gente vai ter mais 3 do Ambler, ó. Tá? Que eles mandaram para vocês. Vamos lá.
Fernando Eiji Saga. Fernando? Bruno Geroto. Bruno Geroto? Olha lá, já foi. Vocês estão de sacanagem, não. É. Tem mais 3, tem mais 2, vamos lá. Não, tem 4. Tem uma lá. Jaqueline Lima Silva. Olha, quando é mulher não tá vendo? A tecnologia é foda. Scarelli? Opa, a última da Ambler, hein? A última. Barreta. Tá aí? Opa. Vocês estão foda, né? Mano? E qual que sobrou aí, gordão? Pega a PSP mais imã, que o Pokémon mandou. Vamos lá, a última camiseta. Thales dos Santos. Não tá, né? Ramon Modesto, não. Carlos Alberto Silva Anderson. Não? Não? Kalimann. Aê. Ó, galera, para encerrar, tá. Não, depois, para encerrar, tem 2 cursos da For Linux, e aí quem ganhar precisa ficar aqui. Para quem ganhar, fica aqui para a gente pegar o nome. Tá, a gente comentar. Então abre aí. Os cursos agora, o 500 e o 501 da For Linux, tá? Esses cursos são bacana. Deixa eu só sortear primeiro esse daqui, que é enquanto a gente faz. Vamos lá. Ó, agora são os 2 cursos, tá? Quem ganhar tem que falar pra gente aqui o nome e o e-mail, porque o pessoal da For Linux... esqueci. Cadê? Só vamos antes de sortear, cadê? Ô, Guilherme, vamos tirar uma foto aqui? Cadê? Vamos tirar uma foto aqui com o pessoal aqui, que eu esqueci. Dá pra ver todo mundo? Não. Ó, esse é o curso do For Linux, tá?
O Gustavo Salles não tá, né? Mário Cesari. Gabriel Augusto Piscin, acho que é Piscin. Não? Wagner Inaba. Tá aí o Wagner? Tá aí? Aí, uma salva de palmas. Não, mas não faz não, depois. Isso, só procura o Michael depois para dar o nome e o e-mail, tá? Não esqueçam, beleza? Só vem aqui, ô Wagner, só vem aqui pra gente tirar uma foto, tá? Isso. André Silva Batista. Tá aí? Não? André Silva Batista? Não? Felipe Barreta. Tá aí? Ih, já ganhou, hein? Calma aí. O que vocês acham? Ganha ou não ganha? Eita porra. Michel Felipe. Xiii. Rodrigo Cesário. Tá aí? Rodrigo Cesário? Não. Pedro Guilherme Volpato. Pedro Guilherme tá aí? Ali, aê! Galera, só antes de finalizar, tem o vai ser agora, saindo daqui, é no Beer Bambu. Vai no Google Maps ou procura o Ravan aqui, você sabe o endereço lá? Tá faltando só o elefante, tá? Só vou anunciar porque a galera tá saindo. Quem quiser ir lá no Beer Bambu, que ele vai... tá mostrando aqui, ó. É perto de qual metrô? É aqui do lado, gente. É aqui pertinho. É aqui pertinho, tá, galera? O lugar é pertinho. Tem um andar lá. Vai ter um andar só pra galera do evento. Então, quem quiser fazer network e tal... Quem quiser fazer network, ver a galera aí... É perto da Dona Rosa. Quem for mesmo, eu acho interessante aí ver com o Ravan, com o pessoal ali do Laravel SP, fazer uma filinha, juntar a galera aí de Uber, ou sei lá, se vocês quiserem andando de mão dada, vocês que sabem. Ó. Verdade, o livro. Então, a gente vai sortear um e-book, tá? São dois e-books, né, Gordão? São 2 e-books, tá? 2 e-books. Nick Marcontes, aê! Tá comemorando? Aê.
Hugo Tavares. Hugo Tavares está aí? Não? Jorge Henrique? Elder William Marcos. Elder? Ricardo? Aí, ó, tá aí, ó. Ganhou outro curso aqui também. Vamos só tirar a foto aqui do... Quem ganhou o elefantezinho? Ah, faz outro. Vem aqui. Chega aí, mano. Precisa de outra foto. Precisa de outra no fogo. Só tirar outra foto aqui. Quem é ali, Braga? Ó, uma salva de palmas. Ele ganhou. Ele foi o que mais tweetou aqui. A gente teve um alcance bem grande dos tweets. Valeu, ó, tá aqui. Tirar uma foto aqui, ó, elefantinha. Parabéns. Galera, quem tá aqui ainda, eu queria convidar para vir aqui no palco pra gente tirar uma foto de todo mundo. Subir aqui. Deixa eu só tirar mais uma foto aqui, vocês tirar uma foto com a gente. Chega aí. Vocês querem tirar... Cadê? Vocês querem tirar uma foto com a gente aqui? Vamos tirar uma foto, todo mundo? Vamos aí? Vamos aí, ó. Vem cá, vamos tirar uma foto aqui, ó, todo mundo. Vem aqui, o Webmeet que fez a transmissão perfeita, cara. Sobe. Marco, vamos aqui nós aqui, ó. Deixa aqui pra nós. Faz assim, todo mundo pra cima? Ó, 1, 2, 3. Tá bom.